Não volte a se simpatizar com aquilo que Deus já te libertou e que você orou para que Ele tirasse de você. Comecei a consumir bebidas alcoólicas com 13 anos de idade, eu era muito nova. Com 14 eu comecei a fumar cigarro e aos 15 anos eu comecei a cheirar. Isso é algo muito pesado para uma pessoa tão nova. E naquela época, de verdade, eu achava que eu tava arrasando, eu achava que eu era super independente e que eu sabia totalmente o que eu tava fazendo. Mas eu não imaginava onde isso que era tão pequeno para mim iria me levar. Essa daqui, ó, foi o nível que eu cheguei. Depressiva, tinha perdido o meu casamento, né? Eu morava junto com o pai do meu filho. Ele foi embora por conta das drogas também. Depois eu conto o meu testemunho mais aprofundado pra vocês. O que eu tenho pra dizer com isso? Eu orei muito, mesmo antes de eu me converter, eu orei muito pra que Deus tirasse isso da minha vida. Tirasse aquela angústia, aquela depressão que me dava aquela necessidade de beber todo dia e de usar as coisas todo dia, porque tinha um demônio mesmo, né, me prendendo dentro de mim, habitando em mim. Depois que eu aceitei Jesus, há mais ou menos vai fazer daqui a pouco 3 anos, eu aceitei Jesus com 24 anos. Então eu passei 10 anos da minha vida basicamente presa nesse ciclo vicioso. E o pior de tudo é que você não se considera uma viciada, porque eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre fui uma pessoa responsável, né, com as minhas coisas, mas quantas vezes eu não fui trabalhar de ressaca? Quantas vezes eu acordei em lugares que eu nem sabia como eu tinha chegado lá? Quantas vezes eu passei por situações constrangedoras e as pessoas me contarem e eu nem lembrava o que aconteceu, e tudo isso é consequência de algo muito pesado na nossa vida, na vida de quem já foi dependente de alguma substância química. E quando eu aceitei a Jesus, eu ainda bebia, eu ainda fumava, eu ainda não tinha essa noção do Espírito Santo, não tinha trabalhado isso em mim. Mas mesmo assim, eu senti a necessidade de aceitar Jesus, eu me batizei nas águas, eu ainda fumava, eu ainda bebia. Conforme eu fui me entregando em oração, me entregando em leitura da Bíblia, Deus foi ministrando dentro de mim e me mostrando que realmente eu devia abandonar aquilo tudo de vez. E foi quando Deus realmente me libertou. Inclusive, esse ano teve uma festa da empresa, onde tinha bebida, chopp, essas coisas tudo à vontade. Eu virei até pra uma irmã que trabalha comigo também e falei: é tão bom ser liberto disso, é tão bom você estar em um ambiente onde tem essas coisas e você simplesmente não querer, você não sentir vontade, aquilo não te atrair e mesmo assim você conseguir conversar, se divertir, rir com as pessoas, independente do que elas estejam fazendo ou não, porque cada um tem o seu processo. Então isso é uma libertação. E sério, as pessoas podem falar pra você: não tem problema, não tem nenhuma base bíblica pra você parar de beber totalmente, é só você moderar, você não pode se embriagar. Mas sério, quem já viveu no meio de uma dependência química, de uma dependência alcoólica, você foi liberto por Jesus, valorize isso, porque um copo é muito e 1000 são poucos copos pra quem já teve esse tipo de dependência. Então uma coisa que eu quero te dizer: se Deus te tirou do alcoolismo, se Deus te tirou das drogas, se Deus te tirou da prostituição, se Deus te tirou de uma vida que não vale nada, não simpatize com essas coisas. Não dê brecha pro inimigo trabalhar nas suas fraquezas e te colocar naquela posição de novo. Até porque a própria palavra diz que o inimigo, quando ele sai do nosso corpo, ele vai, chama 7 demônios piores do que ele pra vir visitar. E se a casa não estiver cheia do Espírito Santo, tiver com brechas, ele entra com aqueles 7 demônios piores. Então não receba, não abra essa brecha no seu caminho. E não importa o que as pessoas falarem pra você, lembre de onde Deus te tirou e que Ele pode te colocar em lugares ainda melhores e maiores. Então, esse é um pouquinho da minha história, do meu testemunho. E você, o que você acha disso? Você acha que tá tudo bem, que é normal? Ou você acredita também que uma libertação completa você não sente mais necessidade disso? Conta pra mim nos comentários.